Não dá para abrir mão disso, gente. Eu vou falar um pouquinho disso hoje, porque a gente está falando sobre isso aí. Pode botar para mim, João. Somos mais que vencedores, cara. Mas é uma realidade sobrenatural. Porque isso aqui não é palavras do pastor Luiz Fernando. Isso aqui, olha lá, ó, palavras de Jesus. Não está passando, João. Palavras de Jesus. Olha aí. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio de nós mesmos. Diga amém. Por meio daquele que nos amou. Quem falou amém já está devendo um bombom. Falou amém aí. Vamos vencedor por meio de mim mesmo? Que tá doido, hein, crente? Cara, por meio de Jesus, cara, em Cristo. Então você entende isso, cara? Nós somos mais que vencedores. Não é porque eu sou bonito. Não é porque eu sou bom. Preste atenção. Eu queria falar para você que você não é melhor do que ninguém que está lá fora no mundo. Só para você baixar a tua bola. Mas só que tem uma coisa, cara. Você creu. E isso te diferencia bastante. Porque a sua crença te colocou num lugar. Esse lugar aí que Jesus abriu a boca para declarar, o apóstolo Paulo deixa registrado, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então tem a ver com a natureza. Passa para mim, por favor, o próximo. Pode passar 2. Pode passar. A natureza vitoriosa da igreja. Então eu sou vencedor no momento que eu me torno igreja. A igreja é vencedora, gente. Presta atenção. A igreja é predestinada para a vitória. Uma vez que eu me torno igreja, então eu entro nessa predestinação. Pastor, predestinação, eu estou dizendo, você não é predestinado, mas a igreja é. A igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa. Lê Apocalipse, você vai ver o final dela. O final dela é glorioso. A igreja não vai perder, a igreja não vai ficar nesse mundo. Uma vez que eu me torno igreja, eu entro nessa vitória, cara. Então eu não sou vitorioso por causa de mim, eu sou vitorioso porque então agora eu sou a igreja, porque a minha natureza, pode passar, João, a minha natureza mudou. E foi isso que Jesus, ó, lá em Mateus, a base da nossa conversa aqui é Mateus 16, quando os discípulos, Jesus chega, quem os homens dizem que eu sou? João Batista, e vocês? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus dá uma declaração, bem-aventurado é você, no verso 17, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí na versão da Bíblia Viva ele está dando essa declaração, porque meu Pai do céu revelou isto pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana, você é Pedro, do grego Petros, uma pedra, né? E aí sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno, pode passar, olha lá, não prevalecerão contra ela. Então essa pedra, aí eu já mostrei para você que Jesus aqui ele faz um trocadilho no grego, diz você é Petros, e sobre essa Petra são duas palavras diferentes. Jesus está falando, Pedro, você faz parte dessa rocha, mas sobre a rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, olha lá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é isso aí, cara, é essa vitória, pode passar. A igreja é edificada sobre a revelação de Jesus como Cristo. Você entende isso? Então essa revelação da vitória de Jesus na cruz, porque a vitória de Jesus na cruz, queridos, é um fato, sabe? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A vitória de Jesus, ela é um fato. Então, é com base nessa vitória que a igreja, ela é estabelecida. Tá? Vamos lá, pode passar para mim. Cadê o negocinho? Não vai vir não? Tá aqui já? Tá. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, cara. Mas só que olha aqui para mim. Lembra que eu comecei o culto falando de uma naturalidade que a gente está envolvido? Lembra que eu falei desse dia a dia? Muitas vezes, se a gente olhar para essa naturalidade do dia a dia, a gente não vê isso. Porque isso aqui é um lugar que Cristo nos conduz, daquilo que a palavra de Deus apresenta, e que vai envolver a minha participação para que isso de fato se transforme na minha vitória todo dia.
É o meu posicionamento, e a gente vai aprender, é o meu posicionamento que transforma a vitória que eu já tenho na vitória todo dia. Porque é uma realidade. É incontestável. A vitória de Jesus, ela é incontestável. Aí pode passar. Deixa eu ver aqui se vai funcionar agora. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ali na cruz estava sendo estabelecida a igreja. E ali, por mais que parecesse um cenário, sabe, um cenário de derrota, quando a gente olha Jesus crucificado e tal, mas na verdade era um cenário de vitória, sabe? Então você não luta para a vitória, queridos. Você resiste da vitória conquistada por Jesus. É muito diferente a gente lutar de uma posição que eu estou querendo conquistar algo, ou a gente defender através do nosso posicionamento de crença uma posição que Jesus, Ele nos colocou. Então, toda vez que eu enfrentar um problema, preste atenção, eu preciso considerar a minha posição do ponto de vista da palavra de Deus. Eu acho que foi aqui que a gente parou semana passada, ou semana retrasada. Preste atenção, toda vez que um problema se apresenta para mim, para você, eu não posso olhar para ele e tirar a conclusão olhando para ele. Se eu for tirar a conclusão olhando para o problema que se apresentou, a conclusão não vai ser favorável a mim. Porque a força do inferno e desse mundo é se levantar contra a nossa vida. Porque Jesus deu essa declaração: vocês vão ter aflições, ou seja, o inferno vai se levantar. Mas tem de bom ânimo, porque já está vencido. É a declaração de Jesus. Cara, eu queria muito que você entendesse isso essa noite. Quando eu abro a boca para dizer para você que nós somos mais que vencedores, eu creio nisso, cara. Por mais que eu também enfrente situações que são desagradáveis. Mas como que eu olho para isso? Como que você olha para isso? Eu preciso considerar a minha posição. E a gente vai falar um pouquinho disso. Preste atenção, queridos. Eu não vou vencer. Tem essa aqui. Não vou me ver como um vencedor se eu considerar a realidade natural. Se Jesus olhasse para a cruz, ele nunca ia se considerar um vencedor. Ele estava sendo arrebentado, ele estava pendurado, ele estava pelado, ele estava machucado, e ainda deram esponja de urina para ele beber. Urina e fezes, porque aquela esponja que ficava dentro do vinagre ali, que botaram na boca dele, era a esponja com que os soldados romanos limpavam a latrina onde eles faziam as suas necessidades. E foram isso que colocaram na boca de Jesus. Por tua causa e por minha causa. Se ele fosse olhar para isso, não ia ser vitória. Muitas vezes eu e você vamos enfrentar situações que vão querer dizer para mim e para você que nós somos derrotados. Mas não é para isso que eu estou. O que eu estou considerando? Se eu estou considerando natural, os sentimentos vão me invadir. É por isso que a igreja está se arrastando. É por isso que a igreja está angustiada. É por isso que a igreja está depressiva. É por isso que a igreja está ansiosa. Por que a igreja está ansiosa? Não era para estar. Não é o padrão da igreja viver uma vida de ansiedade. Senão Jesus não tinha aberto a boca para dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Na verdade, o apóstolo Paulo falou isso, Efésios 4:6. Mas Jesus também falou em Mateus 6: não estejais inquietos por coisa alguma, inclusive de necessidades básicas, com que é a vez de comer, beber e vestir. Está falando de necessidade básica. Então por que a igreja está ansiosa, pastor? Eu te respondo: porque está olhando para onde não deveria olhar. Por que a igreja está depressiva, pastor? Porque está considerando mais a circunstância natural do que o que a palavra tem a dizer. Por que a igreja está afundando, pastor? Porque assim como Pedro está olhando para a força do vento ao invés de olhar para Jesus. Vai afundar, e eu também vou. Então quando eu abro minha boca para dizer para você sou mais que vencedor, depende para onde você está olhando. Aonde está o teu foco. O problema não vai acabar. Você vai sair de um problema, você vai entrar em outro. Eu também. Mas e aí, onde é que está meu foco? Pastor, eu estou esperando chegar às férias para ser feliz. Então você só vai ser feliz um mês no ano?
Não dá para ser feliz no seu trabalho todo dia, não? Com o que você faz? Ah, pastor, passa a semana toda esperando sábado e domingo para poder ter uma paz. Não dá para ter paz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, independente de onde você esteja, não? Ele já te deu a paz, cara. A paz está dentro de você. Lembra que eu falei? Tem um tesouro, é de lá que eu tenho que tirar. Lembra, sim ou não? Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, fé, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Está tudo aonde? Dentro de você. É de lá que você tem que tirar. Agora, se a situação se apresenta, eu começo a arrancar os cabelos. Se a situação se apresenta, você está entendendo? Eu não estou dizendo aqui, gente, preste atenção, que você é um robô. Aconteceu, você não tem nem que se abalar. É lógico, cara, os sentimentos mexem a gente, cara, mas a gente tem que ter uma base. E a minha base de resistência é a palavra de Deus. Então preste atenção. É o exercício da crença em Deus e sua palavra que nos faz vencer, gente. Diga amém. É o exercício da minha fé na palavra de Deus que vai me fazer vencer no todo dia. Vencer todo dia, porque está escrito que Ele sempre me conduz em triunfo. Então se apresentou a situação, o que é que eu faço? Eu vou exercer fé no que está escrito. E é exercendo fé no que está escrito que eu vou vencer esse desafio. Você está me acompanhando? Você percebe, cara, que essa questão de ser mais que vencedor tem a ver com o nosso posicionamento? Do ponto de vista do céu, está tudo pronto. A vitória de Jesus é uma realidade, queridos. Não tem dúvida. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que herança é essa que ele está falando? Herança é coisa boa. Vamos ver no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde, gente? Para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa herança, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. A nossa herança. Olha o lugar que nós estamos inseridos. No capítulo 2, ele continua falando sobre isso. Vocês estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da carne. Mas olha o que ele fez. Ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando o quê? Todos os nossos delitos, gente. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? E olha o que ele fez: despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê? A vitória de Jesus é uma realidade. Jesus venceu o diabo e o inferno na cruz. Jesus venceu a morte, já foi vencida, cara. Por isso que o escritor diz: onde está a morte? Onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, e no momento que ele ressuscita, ele mostra que a morte não tem poder. E é essa vida eterna que ele nos concede. Você sabia que você tem a vida eterna? Ah, pastor, eu pensei que eu ia ter a vida eterna quando eu chegasse no céu. Não. Está escrito, 1 João capítulo 5. Essa coisa vos escrevo, abre lá, 1 João 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Pode marcar aí na tua Bíblia, 1 João capítulo 5, verso 13. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que vocês terão. É isso que está escrito? É isso que está escrito, igreja? Tendes a vida eterna. Quem? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se você crê no nome de Jesus, você tem a vida eterna. Você não terá, você tem. O que é vida eterna, pastor? Eu te respondo: vida eterna não é viver para sempre. Tem gente que acha que vida eterna é que mesmo depois que eu morrer eu vou viver. Não é isso.
De modo geral, o ser humano ele foi criado para ser eterno. E todos, olha aqui para mim, todos existirão para a eternidade. Todo mundo aqui, e lá fora também no mundo. Morreu, não acabou não. Existirá para a eternidade. Então vida eterna não é existir para a eternidade, porque isso aí todo mundo vai existir. Vida eterna é a presença de Deus no meu interior e eu viver com Ele para a eternidade. Porque outros existirão para o tormento eterno, mas nós viveremos eternamente com o nosso Pai. Então a vida eterna é essa, que nós temos agora, a presença de Deus em nós, e é a força dessa vida, gente, preste atenção, é a força dessa vida que está dentro de você, que te fortalece, que te empurra, que te mantém de pé no teu dia a dia. É agora, a vida eterna tem que começar a atuar agora. É agora, você tem que tirar a força dessa vida. A vida de Deus em você é que gera tudo que você precisa, e eu também. Então a gente tem que olhar para isso. Sabe, se Jesus ele falou isso, cara, não importa o que eu vou enfrentar. Agora, se eu estiver olhando para o problema, vai dar ruim. Como diz o garoto, vai dar ruim. Olha só essa frase: não vencemos os problemas com os sentimentos que eles provocam. Não vai vencer. Se você se apresenta um problema diante de você e você ficar focado no problema, alimentando esse problema, alimentando esse sentimento, que esse problema, ai meu Deus, e agora? Ai, fica alimentando, cara, tu não vai sair desse problema através desse sentimento que ele provocou. Não vencerá. Pelo contrário, esse sentimento vai te empurrar cada vez mais para baixo. Então, como, pastor? De repente você está doido para me perguntar, calma, não, um de cada vez. Como então que eu vou vencer? Como que você vai vencer? Você vai vencer assim, ó, nessa certeza aqui, ó. Eu botei na versão amplificada aí, João 16:33, na versão da Bíblia amplificada. Ele amplia o nosso entendimento. Preste atenção que Jesus falou: no mundo vocês passam por aflições. Aí tá lá, né? Por isso que é a versão amplificada, ela abre um pouco mais palavras. Testes, provas. No mundo você passa por tudo isso. Mas é preciso ter bom ânimo. Ou seja, confiança, coragem, certeza, porque eu o venci para vocês. Porque Jesus não é vitória para Ele mesmo, gente. Ele é Deus, Ele não precisa ser vitória para Ele. Jesus não é saúde e cura para Ele. Ele não tem doença. É cura para mim e para você. É vitória para mim e para você. Então Ele venceu, e Ele venceu para nós. E é a nossa certeza, presta atenção nessa vitória, cara, que vai fazer com que a gente vença as adversidades. Eu sou vencedor porque é a minha natureza vencer. É essa chave que tem que virar dentro de você. Não tem a ver com aquilo que você enfrenta. Tem a ver com a sua natureza, com a sua nova, vamos colocar assim, ó, com a sua nova natureza em Cristo Jesus. Então, João 16:33, que a gente acabou de ler, né? Eu venci o mundo, está diretamente associado a 1 João 5,4. Porque todo que é, quem nasceu de novo aí? Levanta a mão. Quero te ver. Quem nasceu de novo aí? Então esse versículo é para você. Porque esse versículo aqui, ele qualifica um tipo de gente. É todo mundo? Não. É todo que é nascido de Deus. É alguns que são nascidos de Deus? Alguns que são nascidos de Deus vencem, outros não. É isso que está escrito. Todo que é. Então qual é a qualificação? Nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemo. Ai, Jesus, eu sei que tu é mestre, ninguém pode fazer. Nicodemos, olha só, vamos parar de papo furado. Sabe o que acontece? É necessário nascer de novo, cara. Mas eu vou voltar para a barriga da... Nicodemos, tem que nascer de Deus, da água do Espírito, cara. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, Nicodemos. Às vezes a gente está igual Nicodemos, gente, sem entender. Você nasceu do Espírito de Deus, cara.
E está escrito lá, não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. E é esse novo nascimento que faz de você uma nova criatura. E é essa nova criatura que habita em você, essa nova natureza que faz de você um vencedor. Não, esse teu amém podia ser melhor, mas tudo bem. Vou considerar que você está cansado, mas é essa nova natureza que habita em você que faz de você um vencedor, cara. Se você não entender isso, estou te falando algo aqui que vai fazer você caminhar em vitória. Você pode abraçar essa realidade pela fé, ou você pode continuar achando outras coisas, gente. Então a minha fé em quê? Fé na obra da cruz. A minha fé naquilo que Jesus fez. Ele disse que venceu o mundo, sim ou não? Ele disse que venceu o mundo, sim ou não? Ele disse que eu podia me alegrar em meio às tribulações, sim ou não? Então é a minha fé nisso, a minha certeza nisso que vai fazer com que eu vença também. É o quanto eu deposito fé. Fé é certeza. Agora preste atenção. Fé é um posicionamento, gente. Fé não é algo que eu tenho. Fé não é algo que eu sinto. Fé não é algo subjetivo. Fé, de maneira simples, é uma certeza que me leva a um posicionamento. Se eu tenho certeza, eu me posiciono com base naquilo que eu tenho certeza. Então fé é isso. Toda vez que você pensar em fé, não adianta você, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu tenho fé, eu vou para a igreja, volto a dizer, eu vou para a igreja, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Não é essa fé. Não é essa fé que vence o mundo, não. A fé que vence o mundo não é a fé que você tem. A fé que vence o mundo é a fé que você pratica. Porque está escrito em Tiago que a fé sem prática é o quê? Então essa fé que vence é a certeza que eu tenho. Um exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo para você entender. A fé que eu tenho que vai fazer vencer um problema é quando o problema se apresenta diante de mim, dentro de qualquer área. Então eu tenho a palavra de Deus que me apresenta sempre uma solução. O que Deus tem a dizer a respeito desse problema. Então estou enfrentando um problema na área de família, não vai bem. Cara, tem promessa de Deus para minha família, sim ou não? Deus fez promessas em relação às nossas famílias, sim ou não? Então é a tua certeza nessa promessa que vai fazer você vencer esse problema. Mas é a tua certeza, ela será declarada e vivida. Então se eu tenho certeza, eu vou me posicionar, já vendo aqui, ó, vendo aqui. Fé não é coisa daqui, fé é coisa daqui. Vendo aqui dentro a minha família restaurada e me posicionando dessa maneira no meu dia a dia. Então se eu tenho essa certeza, eu não vou abrir minha boca para dizer que minha família está destruída. Eu não vou abrir minha boca para falar mal do meu marido para outras pessoas. Eu não vou abrir minha boca para dizer que meu filho não vale nada, porque eu já não estou declarando fé. Então muitas vezes a gente anula a nossa oração com as nossas palavras. Você está entendendo o que é fé na prática? É um posicionamento diário. Não é o dizer que tenho fé, é eu praticar aquilo que eu acredito. Então se eu acredito que a minha família é restaurada, é assim que eu vou olhar para a minha família e é assim que eu vou me posicionar todo dia. É o exercício da fé que me faz vencer. Cara, a força de Deus está nisso. A força de Deus está naquilo que Ele falou. Enquanto Pedro estava na força do que Jesus tinha falado, ele caminhava sobre as águas. Deixa eu ir, vem. Foi, ele meteu o pé para fora. Ninguém empurrou ele do barco não. Ele exercitou a fé. Mas quando ele olhou para o vento, ele parou. E quando ele para, ele afunda. Agora, se ele continua no exercício da crença, olhando para Jesus, o vento podia aumentar o que fosse, ele ia chegar no destino. Te falei, o problema de Pedro ali não foi a tempestade ficar mais forte. Porque quando ele saiu do barco, já tinha tempestade. Ela só ficou um pouco mais forte. Então qual foi o problema, pastor? O problema foi que ele olhou para a tempestade. Ele deu atenção porque não era para dar.
Ele era para continuar com o foco dele em Jesus. Então preste atenção aqui, gente. A vitória que vence o mundo é o exercício da fé na nossa nova natureza, gente. Jesus, ele fez uma obra por você. Mudou a tua condição no mundo do Espírito. Quanto você acredita nisso? Vou melhorar. O quanto você vive isso. O que eu observo, gente, aqui de modo geral, 90% da igreja não vive pela fé. Porque ela caminha conforme as circunstâncias ditam. Se está legal hoje, eu estou animado. Se não está legal, eu estou desanimado. Não, isso aqui é imutável. E a gente vai precisar aprender a se posicionar com base nisso aqui. Então eu vou só andar mais uns 2, 3 slides para a gente terminar, mas semana que vem eu vou entrar mais nisso aqui, ó. A gente precisa receber entendimento, gente. Um entendimento que não é da inteligência mental. A gente precisa receber entendimento, cara, da obra da cruz. Você não sabe o poder que tem você receber entendimento. O entendimento vai levar você a se posicionar de maneira consciente, que era o que eu estava falando aqui no início. Sabe quando você recebe entendimento de algo? Tipo assim, digamos que você não tem conhecimento de algo, entendimento, você não sabe como é que faz. Alguém chega do teu lado e te explica, sim ou não? Começa a te explicar e você, entendi. Não é assim? Agora entendi como é que faz. Agora então posso fazer. Então agora eu posso caminhar nisso. Então agora eu posso fazer isso. Tá pegando, sim ou não? Tá pegando? Não é assim quando a gente aprende alguma coisa que sabe? Então, eu e você precisamos receber entendimento de como caminhar nessa nova natureza. Porque quando a gente recebe, quando o entendimento chega, a gente caminha, cara. Então falta muito entendimento na igreja sobre a obra da cruz, sobre aquilo que Jesus fez, sobre a nossa nova natureza e a nossa nova condição. Cara, a tua vida em Cristo não tem mais nada a ver com esse mundo. Jesus falou, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E aí? Como é que entende um negócio desse? A gente, já falei, cara, a gente vive muito tempo imerso nessa naturalidade. Então presta atenção a frase do Espírito Santo para nós. É tempo de avançarmos, diga amém. É tempo de avançarmos, mas sem um entendimento sobre a condição de vencedores que somos, não avançaremos. A gente vai ficar rodando nesse deserto, cara. Porque o povo abriu a boca para dizer que Deus levou ele para o deserto para morrer de fome. O povo abriu a boca para dizer que tinha muita dificuldade, que Deus tirou, mas eles estavam com uma promessa, estavam indo em direção a uma promessa. E aí? Será que eles estavam andando em fé? Jesus, quando ele fala lá no verso 18, deixa eu passar aqui, ó. No verso 18 de Mateus 16, ele diz o seguinte, olha lá: edificarei a minha igreja sobre essa rocha. Que rocha é essa, cara? O entendimento de Jesus como Cristo, foi o que Pedro falou. Pedro, você recebeu uma revelação, Pedro. Você recebeu um entendimento, não foi carne nem sangue. Foi meu Pai que te revelou. E é sobre esse entendimento, essa revelação, é sobre essa rocha aí que eu vou edificar a minha igreja. Não dá para ser edificado, não dá para ser construído sem a revelação da obra da cruz, gente. Olha só o que está escrito em Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o que acontece? Pode ler lá, na versão da NVI. Não é um entendimento mental. Tem muita gente que tem muito entendimento mental. Lê a Bíblia, entende, concorda, acha bonito, mas eu quero saber se você tem revelação. Porque é a revelação que vai te sustentar de pé no dia mau. Você quer que eu te prove? Pedro recebeu revelação de Jesus como Cristo, sim ou não? Pedro recebeu revelação de Jesus como Cristo, sim ou não? Recebeu de quem? De quem? De quem? De Deus. Foi Jesus que falou, foi meu Pai que te revelou. Sim ou não, gente? Legal. Pedro ficou de pé. Ele construiu a jornada dele. Ele chegou no final. Sim ou não, gente? Teve problema? Negou Jesus? Teve problema, mas ele chegou no final porque a revelação manteve ele. Judas tinha a revelação de Jesus como Cristo, sim ou não? Não? Você fala isso com base em quê? Você acha ou você
sabe o que você está falando. Vou perguntar de novo. Judas tinha a revelação de Jesus como Cristo? Sim? Você fala isso com base em quê? Estou te desafiando mesmo. Vou te responder. Judas não tinha a revelação de Jesus como Cristo. Ele andava do lado de Jesus, mas Jesus para ele não era Cristo. Me prova então, pastor. Aí você pode falar, e você fala isso com base em quê? Pode falar para mim, né? Eu vou te falar, eu falo isso com base na palavra. Porque quando ele se arrepende de ter traído Jesus, que ele volta lá para devolver as moedas, ele diz assim, ó, eu traí sangue inocente. Ele falou, eu traí meu Salvador. Ele falou, eu traí o Cristo. Ele falou, eu traí o quê? Então Jesus para ele era um homem bom que não merecia ser traído. Era isso que Jesus era para Judas. Por isso ele se matou. Porque se ele tivesse revelação de Jesus como Cristo, e ele esperasse 3 dias, quando Jesus ressuscitasse, restauraria ele, assim como restaurou Pedro. Pedro foi restaurado. Poderia ter tomado a decisão de se matar também. Não? Meu Deus, ele falou que eu ia negar, eu neguei. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ele falou, cara, ele me avisou. Meu Deus do céu, ele ficou nessa angústia, está escrito. Chorou amargamente. Imagina esse momento de Pedro. Ele poderia chegar à conclusão que ele tinha que se matar também, sim ou não? Claro que podia. Mas por que ele não chegou? Porque ele tinha a revelação de Jesus como Cristo. Por que Judas foi se matar? Trair sangue inocente. É a revelação de Jesus como Cristo que mantém a igreja de pé, cara. É o entendimento revelado da palavra de Deus que vai manter você de pé até o final. Não tem como. Onde não há revelação, Judas se mata. Onde não há revelação, Judas se suicida. É isso aí. Onde há revelação, cara, então, vou fechar com essa frase, pode vir um ministério de louvor. Não dá para ser edificado, presta atenção, igreja. Presta atenção, igreja vitoriosa do Senhor. Aí tu se anima, né? Fala uma palavrinha para você ser animado, se anima rapidinho. Mas é isso que você é, a igreja vitoriosa do Senhor, cara. Presta atenção, não dá para ser edificado. Quando você vê essa palavra edificado, entenda construído, tá? Edificação nada mais é do que uma construção, gente. Esse aqui é um edifício, amém? É uma construção. A igreja é comparada a um edifício, vós sois lavoura, edifício de Deus, está escrito. Então a igreja nada mais é do que uma construção, uma edificação. A igreja tem sido construída, edificada, sobre a revelação de Jesus como Cristo. Por isso que ele é o centro do evangelho. Por isso que ele é o princípio. Por isso que a mensagem da igreja tem que ter Jesus no centro. Porque sem a revelação de Jesus no centro, o povo se desvia. Por que a igreja está tão fraca? Por que a igreja está tão perdida? Porque Jesus saiu do centro de muitas mensagens nas igrejas. E quando Jesus sai do centro, quando não tem revelação dele como Cristo, o povo se desvia. Ah, pastor, mas as igrejas estão cheias, mas no dia da aprovação eu quero ver quem fica de pé. Porque a igreja não é grande não, gente. A igreja que fica de pé é pequena, está escrito. A porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos que entram. A igreja de Cristo sobre a face da terra é muito menor do que aquilo que a gente acha. Quero saber se eu vou ficar de pé. Então olha ali, sem o entendimento das verdades da vitória de Jesus na cruz do Calvário. É por isso, cara, que a gente tem ministrado muito sobre isso. Você precisa receber revelação no teu espírito sobre a vitória de Jesus na cruz do Calvário, cara. Aquilo ali foi a nossa vitória. Então a gente não se reúne para lamentar, a gente se reúne para celebrar. A gente não se reúne para lamentar, a gente não se reúne para murmurar, a gente se reúne para declarar, cara, que o nosso Redentor vive, Ele nos tirou do império das trevas, cara, a nossa natureza mudou, nós não seremos mais julgados pelos pecados que cometemos, sabe, não iremos para o inferno, essa é a nossa alegria.
Essa é a nossa realidade. A obra que Ele fez, cara. Então, vou fechar com esse verso. A revelação das tuas palavras. Então está escrito que a palavra esclarece e dá entendimento? Está escrito o quê? Revelação só acontece no poder do Espírito Santo. Ele é o agente revelador. Eu trabalhei já em loja de fotografia. Lá no passado, quando a gente tirava as fotos e tinha que levar o filme para quê? Tu revelou tua idade agora, hein? Meu Deus, agora eu vi tua idade legal. E foi bastante gente que falou, me deu medo agora. Levava o filme para revelar. Eu trabalhava lá. Aí você recebia, eu trabalhava na máquina de revelação. Aí você recebia, né? Quer dizer, na verdade eu era vendedor, mas muitas vezes revelava o filme, né? Porque tinha que atuar, jogar nas 10. É isso mesmo, hoje em dia nas empresas, se você não jogar nas 10 posições, te manda embora rapidinho. Então, exatamente, eu trabalhava e muitas vezes precisava revelar. Então você botava lá e tinha uns agentes químicos, cara. Uns agentes, uma máquina que você tinha que completar os agentes químicos ali, do qual você botava o filme ali e saía a foto. Na verdade, o negativo. Revelava o negativo. Quem lembra do negativo? Não levanta a mão. Não faz isso. Ninguém precisa saber. Aí só tem dois, ou tu morre ou tu fica velho, né, gente? Prefiro ficar velho, né? Tá bom. Então presta atenção. Tu pegava aquele negativo, quem estava duro, que não era barato revelar o filme todo, não. Só vou revelar algumas. Revelar não, que revelava tudo, mas era imprimir. Aí escolhia, botava assim na luz, escolhia. E eu era vendedor, ficava esperando a pessoa escolher. Meu Deus. Botava lá, eu quero essa aqui, número tal, aí vinha a foto. Mas tinha um agente, cara, que atuava naquele filme, que revelava. Você percebe? Isso aqui, cara, é a palavra de Deus. Mas tem um agente que tem que atuar aqui para te revelar. O nome desse agente é o Espírito Santo. Essa palavra sem o Espírito Santo é filme, é negativo sem ser revelado. Você não vê nada, não consegue identificar nada. Agora, quando na ação viva do Espírito Santo, isso aqui se revela para você e é isso que te dá força para continuar. Então, cara, a química perfeita. Eu falei de agente químico, né? Falei de agente químico. A química perfeita que não pode faltar na igreja de Cristo. A leitura da palavra de Deus na força do Espírito Santo. Considerando a pessoa dele. Oração e palavra. Isso não mudou. E isso nunca vai mudar. A força da igreja está na oração e na leitura da Bíblia. Isso nunca vai mudar. Agora está tudo moderno, podcast. Nunca vai mudar. A força da igreja. Dobra o seu joelho no seu quarto e abra a sua Bíblia na sua casa, e você vai ver o poder do Espírito Santo encher você e fortalecer você, e você entender quem você é em Cristo, para você chegar no final dessa jornada. Fique de pé, vamos adorar.